Diga comigo, precursores dessa geração. Uau. Cara, em toda a história, Deus sempre desejou recrutar homens para envolvê-los em um propósito eterno. Em toda a história, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus, parece que com uma listazinha, sabe? Para alistar pessoas ao seu propósito eterno. E quando essas pessoas, quando os seres humanos, eles aceitam serem alistados nesse propósito eterno, eles automaticamente recebem um chamamento de Deus. E quando essas pessoas recebem esse chamamento de Deus, eles recebem um selo. E eles recebem uma nova identidade. Todas as pessoas que se alistam, se envolvem nessa tarefa, olha para cá, nessa tarefa sacerdotal, eles recebem uma nova identidade. E eles são chamados de profetas precursores. Eles são chamados de mensageiros de Deus. Uau, você está comigo, sim ou não? Bom, nós sabemos que houve um começo, mas também nós sabemos que haverá um desfecho final. E para o fim dessa era, porque não existe fim do mundo, ok? Quem disse isso para você mentiu, isso não é bíblico. Existe o fim de uma era, porque no final de todas as coisas, Yeshua, no seu reino milenar, com a igreja gloriosa, restaurará a terra. Você lê a Bíblia, né? Você lê a Bíblia, vamos lá. Então, para o fim dessa era, Deus vai levantar os precursores da última hora. Para o fim dessa era, Deus vai levantar os mensageiros, os seus porta-vozes. Pastor, isso começará quando? Já começou. Você está de fora por quê? Por que você vive um evangelho estagnado, superficial, mentiroso, falso, hipócrita? Por que você não vive um evangelho verdadeiro, cristocêntrico? Por que você se não envolve com o reino que veio, está e virá? Sabe, nos tempos antigos, os profetas precursores, eles proclamavam a vinda do Filho de Deus. Tudo que os profetas precursores faziam antigamente, era um apontamento do Messias prometido. Quando nós vamos para o período patriarcal, nós encontramos Abraão, que está dentro de uma tenda. Abraão está dentro da sua casa com a sua parentela e ele está vivendo uma vida limitada. Então Deus encontra Abraão. E Deus diz para Abraão: saia do meio da sua parentela e siga em direção a uma terra que eu vou te mostrar. Todo precursor, todo mensageiro de Deus receberá uma incumbência, uma tarefa, uma missão. E todo aquele que ouve a voz desse Deus poderoso e se envolve nessa tarefa, ele tem que partir para cima sem olhar para trás. Muitos de vocês que estão aqui hoje, era para estar, longe, avançando, fluindo, porque Deus não te criou para ser um lago, Deus te criou para ser um rio. Pegou a visão? Era para você estar desaguando o rio de Deus em outras vidas. Mas por que você não deságua? Porque você está preocupado em encher simplesmente o seu poço. Mas o reino de Deus não é repolho. O reino de Deus é uma árvore frutífera. Repolho cresce para dentro. Uma árvore gera frutos para fora.
Está comigo? Quando Deus chamou Abraão, Deus estava fazendo de Abraão pai de Abraão era como um Deus do Antigo Testamento. Abraão foi chamado de pai da fé. Quem olhava para Abraão, via os passos de Deus. Abraão sai da Mesopotâmia, um momento muito terrível, onde ídolos e deuses existiam para todo tipo de pessoa, de gosto, de apetite espiritual. E agora Abraão se aventura em uma jornada peregrina, como filho do Eu Sou, do Deus Todo-Poderoso. Em um determinado momento, Deus faz uma promessa para Abraão e agora nasce Isaque. Mas um dia Deus vira para Abraão e diz: me dá Isaque. A Bíblia diz que Abraão começa a subir o monte para sacrificar o seu filho. E eu não sei se você entendeu. Isso aconteceria lá na frente, aonde Deus também subiria um monte chamado Gólgota para sacrificar o seu filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Isaque lá atrás subiu com lenha nas costas, Jesus na frente subiu com a cruz nas costas. Tudo apontava o Cristo, o Messias, aquele que viria e libertaria a humanidade dos pecados e da ira de Deus que cairá sobre a terra. Se Deus encontrou Abraão no passado, quem é que Deus vai encontrar agora na atualidade? Espero que seja você. Eu espero que você pare de envolver com coisas e passe a morrer e a viver por uma causa eterna, porque tudo que é coisa é passageiro. Nos tempos atuais, se nos tempos antigos os profetas precursores ou os mensageiros ou os atalaias de Deus, eles apontavam para um Messias que viria, nos tempos atuais da igreja e do Espírito Santo, qual deve ser a proclamação desses mensageiros? O retorno do Filho de Deus. A mensagem do precursor é uma mensagem que prepara um caminho para Yeshua, que veio e voltará. O Deus noivo, ele voltará para o enlace matrimonial com a sua igreja, a noiva gloriosa. Cristo irá se casar com a igreja. Cristo está despertando a igreja através dos precursores da última hora, para que a igreja se torne uma noiva apaixonada, para que a igreja se torne a noiva gloriosa. Vamos para Efésios capítulo 5. Quem tem Bíblia, amém? Quem não tem, vamos lá. Acompanha no telão, Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua, assim como Cristo amou quem? Assim como Cristo amou e entregou-se. Então o amor só de palavra não é verdadeiro. Se você diz que ama com a boca, mas com os pés, com o coração, com as mãos, com a mente, está longe desse amor que você professa, você é hipócrita, você é mentiroso, você é um enganador. Então o próprio Cristo, ele demonstra um amor sacrificial. O próprio Cristo mostra um amor não só de palavras, mas um amor de entrega. Versículo 26. Por que Cristo amou e se entregou pela igreja? Para vamos lá, só quem está vivo. Para Se você como cristão entender isso,
você vai viver a graça de Deus de forma abundante. Você precisa ler a Inacreditável Graça, ok? Está lá atrás depois. Se tem uma oração que todo cristão, todo discípulo deveria fazer é: santifica-me. Mas a gente não ora por santidade. A gente ora por dons. Porque a gente quer ostentar. A gente quer patentear o Espírito Santo. Porque eis que eu estou cheio do Espírito. E aí você pula, relampeia, grita, profetiza, dá rasteira baiana nuns, puxa o cabelo de outros. Porque você quer mostrar que você detém o poder. Você pode perder todos os dons, mas você nunca poderá perder a santidade. Claro que é um pouco ilógico eu dizer que você perde os dons, porque depois que Deus te dá já era, amém? Você não perde nada. Mas se você perder a santidade, você não verá a Deus. Santidade é um mandamento de Deus. O que Yahvé disse? Sede santos, porque... Você não lê Bíblia não? Tá, ok. Sede santos porque sou santo. Então, se nós precisamos orar, que oremos em 2023 por santidade. Por que a gente não faz esse tipo de oração? Está na Inacreditável Graça. Porque orações desse tipo vêm com um bisturi de fogo direto do céu, para arrancar, sabe, fazer uma ruptura na nossa casta, sabe, essa casca falsa que a gente sustenta. Então, orações de santidade começa com perdas, começa com arrependimento, começa com posicionamento, começa com atitude. Compreende-se ou não? Mas a gente não quer esse tipo de oração, porque orações assim vai mexer com a gente. Não tem como ser santo da noite para o dia, porque santidade é um processo, amém? Salvação imediata, perdão de pecados imediata, conversão não é imediato, conversão é uma vida diária. Todo dia a gente se converte um pouco mais. Por que você não vive o fluir do rio de Deus? Porque você acha que já converteu e pronto, acabou. Não, filho. A conversão, ela é dia após dia. Todo dia eu me converto um pouco mais. Todo dia eu me torno um pastor melhor. Todo dia eu me torno um marido melhor. Todo dia eu me torno um pai melhor. Todo dia eu me torno um discipulador melhor. Todo dia eu me torno um discípulo de Cristo melhor. Isso é conversão. Isso é conversão. E ao mesmo tempo santidade. Santidade é um progresso diário. Ah, porque agora eu sou santo, porque eu parei de mentir, eu parei disso. Cuidado. Sai lá fora. E vê o que vai acontecer com a sua vida espiritual. Vai virar uma tragédia. Qual é o lugar de santidade? Aos pés da cruz. Aos pés de Jesus. Está entendendo, sim ou não? Tá, então ele entregou, ele amou, para que ela seja santificada, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. O que muda a vida de pessoas? Não é pastor. Porque se pastor mudasse, o mundo estava uma maravilha, porque tem milhares e milhares de caras que dizem que são pastores. O que muda pessoas não é igreja. Porque a igreja está lotada na cidade. O que muda pessoas é a palavra que vive para todo sempre. Vai passar céu e terra, mas essa palavra vai permanecer. É isso que muda. Mas tem pessoas fazendo da igreja um depósito de descarrego. Hoje eu vou no culto porque eu estou precisando de uma oração forte. Ah, é para outro lugar. Nem me procura aqui, cara. Vai para a palavra. É a palavra que muda a gente. Lâmpada para os meus passos
é a tua palavra. Eu escondi ela no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se compreende isso, cara? Mas a gente não quer viver a palavra. Queremos viver, sabe, um evangelho meio que analgésico, para momentos de dores intestinais e espirituais. Não, a palavra é o fundamento. Se você quer viver uma evolução, seja na vida física, seja na vida social, na vida emocional, na vida espiritual, faça da palavra o pavimento da sua jornada. Versículo 27. Ele fez isso tudo para apresentá-la a si mesmo como. Então, qual é a igreja gloriosa? Aquela igreja que é santificada, fundamentada na palavra e foi lavada pelas águas do batismo. A igreja gloriosa é aquela que não tem manchas, não tem ruga, é aquela que não tem coisas semelhantes a isso, mas ela é santa e inculpável. Quem é a igreja gloriosa, pastor? A igreja gloriosa, ela é a igreja da última hora. Ela é a igreja que está clamando Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja gloriosa é aquela que aumentará a sua paixão e a sua devoção pelo noivo. A igreja gloriosa, ela não deseja palco. A igreja gloriosa deseja secreto, quarto fechado, quarto de oração. A igreja gloriosa não busca as mãos de Jesus como muitos fazem. Muitos querem o quê? As mãos de Jesus. Faça isso por mim, muda isso para mim, ajeita esse negocinho, estou precisando do Senhor. A igreja gloriosa não quer as mãos. A igreja gloriosa quer a face do noivo. A igreja gloriosa é aquela que não quer viver de aparência, mas ela vive de essência. Ela não está preocupada em agradar homens, porque ela tem uma aliança com o Deus noivo. A igreja gloriosa não quer saber o que o mundo está pensando, falando, cogitando, porque ela está fundamentada nas palavras do noivo que disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A igreja gloriosa é a igreja apaixonada por Jesus. Sinceramente, cara, eu tenho orado muito para Ele aumentar minha paixão por Ele. Eu não me lembro de ter entrado em um culto e não ter chorado. Eu não tenho lembrança de entrar num culto e não sentir a glória. Porque como disse Timothy Tenney, eu sou um caçador de Deus. A minha alma tem sede dEle. Tudo que eu sou é para a glória dEle. Eu quero diminuir para que Ele cresça. Eu quero descer para que Ele apareça. Nada é sobre mim. Qual é o sucesso da Galileu? Não são as nossas tatuagens, não são os nossos brincos, não são nossos bonés, não são as nossas igrejas, as nossas paredes pretas. O nosso sucesso é o Deus noivo que preparou, sabe? Nós preparamos um lugar para Ele. Então existe um trono e Ele vem e se assenta. Cara, todo culto aqui, Ele sempre está conosco. Ele é o sucesso desse lugar. Vamos aplaudir o Deus noivo. A igreja gloriosa é a igreja que não quer os prestígios da fama.
ela não quer ser conhecida ou reconhecida. A igreja gloriosa, ela usa um vaso com água e uma toalha na cintura para servir os irmãos lavando os pés de todos. Essa é a igreja gloriosa. Agora preste atenção. Qual é o ministério que Jesus deixou? O ministério da toalha. Esse é o único ministério que Jesus deixou para os 12 e para a igreja. Jesus deixou a toalha, querendo ver quem ia pegar ela. O ministério do precursor, o ministério do mensageiro, é um ministério de serviço prestado ao noivo, não ser visto. Diga comigo, serviço. Diga não ser visto. Mas tem gente que quer aparecer. Tem gente louco para fazer, para ter uma moralzinha com Deus. Não. Você não entendeu nada de reino. Você não entendeu nada de encargo, porque você está apegado a cargo. Uau! Somos todos iguais. Somos todos discípulos de Cristo. Somos todos filhos de Deus. Estamos todos assentados na mesa. Compreende, sim ou não? Mas tem irmãos, tem igrejas em guerra por causa do título, por causa do cargo, porque eles querem ser visto, mas não quer servir. Então o ministério do precursor, o ministério do mensageiro, é o ministério do serviço. É um ministério, sabe, de quem quer ser o maior, que seja o menor de todos os irmãos. Esse é o ministério do precursor. É o irmão que cede o lugar para o outro sentar. É o irmão que olha para alguém e diz assim: o que eu posso fazer por você? Sabe, cara, a nossa igreja é uma igreja louca, mano. Eu estava contando para a pastora agora, nós fazemos a conta, só de semana passada e essa semana, plantamos R$1.500 na vida de discípulos aqui da igreja. Não vou citar nome porque não precisa, mas nós plantamos, porque nós não dá conta, como pastores, como profetas, como precursores, como amigo do noivo, escutar um irmão e não estender a mão por ele. Você está comigo? Você está comigo? Você está entendendo? Uma igreja gloriosa, ela não tem cofre. Uma igreja gloriosa tem uma mesa farta para todos. Sabe, o serviço no ministério do precursor, ele envolve duas coisas. Diga comigo: despertamento e preparação. Todo precursor, todo mensageiro, ele só tem duas tarefas: preparar e despertar. Se o precursor, o mensageiro da última hora, o atalaia, o arauto de Deus, estiver preocupado com outras coisas, outras tarefas, ele não entendeu a missão. Preparação e despertamento. Efésios 5:14, vamos ler. Por isso é que foi dito, vamos lá, termina. O ministério do precursor é um despertamento. Então levanta-te dentre os mortos. Essa mensagem paulina é para quem? É para o mundo? Não. É para a noiva que está adormecida. Porque o problema não é o mundo adormecido em trevas, é a noiva adormecida na luz. Ah, pastor, porque eu tenho 10 anos de crente, e daí? O capeta tem mais do que eu sei. Porque quer ser crente? Crê em Deus, e ele crê, sim ou não? Sim ou não? Crê demais. Mas qual que é o problema do capeta?
ele não pratica a palavra. Então não adianta ter 10 anos, 20 anos, carteira de membro, não adianta ter uma patente, não adianta ter uma insígnia, não adianta ter nada disso, diploma disso, não adianta. O que adianta é manter as lamparinas acesas para ele voltar. Compreende sim ou não? É fácil o que eu estou ministrando, está claro? Então o ministério do precursor, ele está engajado nisso. Desperta, tu que dormes, porque o noivo vem aí. O noivo vem aí, então desperta. O noivo vem aí. Ele vem para quem está aguardando. Ele vem para quem está esperando. Ele vem para quem é apaixonado. Ele vem para quem é desesperado. Desperta. Os seus anos de crente não vão te salvar quando o noivo vier. A sua teologia, a sua biblioteca, os seus livros, suas bíblias extra GG, as suas teorias, os seus pontos de vistas não vão te salvar quando o noivo vier. Mas você quer encontrar com ele? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque a luz do Senhor está vindo sobre ti. Há uma luz brilhando aqui nessa igreja hoje, há uma luz chegando na sua casa, há uma luz chegando no seu ministério, há uma luz chegando no seu casamento, há uma luz chegando na sua paternidade. É tempo de ser luz nesse mundo. Sabe, o precursor é aquele que vai na frente. Ele abre caminho. O precursor, ele aplana o percurso. O precursor, ele pavimenta a estrada esburacada, do coração do povo. Quando eu preparava essa ministração, Deus me fez lembrar de uma profecia entregue a mim quando eu era simplesmente um garoto. Estávamos numa vigília e havia milhares orando. Éramos uma multidão, muita gente orando. Éramos centenas de milhares. E de repente veio um profeta e ele disse: soldado, eis que eu te levantei para ser um homem da linha da frente. Precursor é aquele que vai na frente, abrindo um caminho, pavimentando um percurso. O precursor é aquele que prepara um lugar para o noivo vir. Então, quando Deus nos encontra, quando estávamos perdidos lá fora, você se engana ao pensar que Deus te salvou para você parar de mentir e de fumar. Você se engana quando pensa que Deus te salvou para você parar de beber e de adulterar e de fornicar e de blá 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 e blá blá blá. Não foi só para isso. Jesus morreu, se entregou, cumpriu o propósito redentivo de Deus para nos reposicionar, primeiro como filhos de Deus e segundo como amigos de Deus, homens envolvidos em uma tarefa, homens envolvidos em um serviço como mensageiro das boas novas de Deus. Você pegou? Malaquias 3:1. Malaquias 3:1. Vejam, eu enviarei o meu, que preparará o caminho diante de mim. Antes que o noivo venha, ele vai levantar precursores para preparar o caminho da segunda vinda do Filho.
Como foi da primeira vinda, assim será a segunda. Então eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Ele veio e ele virá. O mundo está perdido. O mundo está indo de mal a pior. Você conhece milhares de pessoas que precisavam ter um encontro com Deus. E essas milhares de pessoas que você conhece, Deus colocou próximo a você, para que você se torne um precursor, um preparador do caminho. Um homem, uma mulher de Deus, que prepara corações para encontrar com Deus noivo. O verdadeiro mensageiro, o verdadeiro precursor, ele é um porta-voz. O verdadeiro mensageiro, o verdadeiro precursor, olha para cá, ele não fala de si mesmo. A mensagem não é sobre ele. Ele carrega a mensagem do emissor, o Deus noivo. Ele é o emissário. O emissor é o Deus noivo. Ele é um mensageiro, ele é um porta-voz de Deus. Nós não podemos ser uma voz nessa geração, até que a gente queria. E a gente até ora. Mas nós não podemos ser uma voz nessa geração, se não estivermos dispostos a carregar a mensagem do céu. Se você não quer carregar a mensagem do céu, me desculpe, você não é o mensageiro que Deus quer encontrar. Há uma grande diferença entre os verdadeiros mensageiros e os falsos mensageiros. Os falsos precursores, os falsos mensageiros, eles carregam uma mensagem de homens. Os falsos precursores, eles não transmitem na terra o som do céu, apenas ruídos distorcidos. A mensagem desses falsos profetas, a mensagem dessas falsas igrejas, é uma mensagem fragmentada, que além de enganar, castra o propósito de Deus na vida das pessoas. Porque o líder da eclésia, da congregação, ele é o maioral. É do meu jeito. Você não faz isso, você não faz aquilo. E ele vai colocando cabresto nas pessoas. Esses falsos líderes, esses falsos homens, eles mantêm o povo longe de um despertamento espiritual, social e responsável. Os amigos do noivo, eles são contra todo tipo de sofisma natural, porque a base é a palavra, mas não é a palavra do homem, é a palavra de quem? Do Senhor dos exércitos. A mensagem desses falsos profetas, ela está sofrendo uma adulteração. Ela está sendo diluída por esses falsários da fé. E ao mesmo tempo ela está acrescentada, sem nenhum pudor, com teorias humanas, para distorcer as boas novas do rei. Mas Deus está levantando na nossa geração. Deus encontrou uma igreja louca, chamada Galileu, que não está preocupada em agradar homens, está preocupada em agradar o Deus noivo. A nossa mensagem é a mensagem que a gente ouviu de Deus: preparai o caminho do Senhor. Marcos, capítulo 1.
versículo 1. Marcos 1, versículo 1. Princípio do evangelho de quem? O filho de quem? Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Verso 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo para o perdão dos, versículo 5. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eles eram batizados por ele no Rio Jordão. João não estava preocupado em crescer a sua igreja. João estava preocupado em ser uma voz direta do céu. Quando você se torna uma voz direta do céu, o seu ventre se torna fecundo. Você se torna pai de multidão. Deus envia milhares de filhos para você. Enquanto João estava falando a verdade, enquanto João estava sendo o emissário do céu, enquanto João estava preparando o caminho, vinha até ele milhares de pessoas. E essas pessoas eram confrontadas a um arrependimento. Você quer encontrar com o Deus noivo? Você quer um dia reinar com Ele? Arrependa-se. A mensagem do precursor sempre finalizará com arrependimento. Porque após o arrependimento, vem uma onda de poder gloriosa. Porque João dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Vem alguém mais poderoso do que eu não sou digno de tocar em suas sandálias. Eu batizo vocês para o arrependimento, mas vem alguém que vos batizará com fogo do céu, com o Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja gloriosa, uma noiva imaculada, arrependida e embrasada pelo fogo do Espírito Santo de Deus.